Finalmente, galera, Boruto contra o Jura. O Dez Caldas nem suou pra lidar com ele. Sério, isso aqui tá insano. E não é só uma batalha, vai muito além disso. E o Momoshiki tá sem opção agora, hein? Então, cara, sem enrolação, bora. Porque esse Cap 22 de Boruto Vortex revelou muita coisa pra gente. Inicialmente aqui já temos a capa, e mano, que isso hein, o Boruto tá muito lindão aqui, o Kimoto caprichou nessa, mostrando o karma em seu peito. Sério, essa aqui acabou de ser a melhor capa até agora, e comentem aí qual você achou melhor até agora. E seguindo temos a primeira página, com Mitsuki, Araya e a Sarada que ainda segue desmaiada, enquanto eles olham pro fruto do Ryu que está flutuando. E cara, o interessante nesses núcleos é que eles flutuam e não caem. E na mesma hora temos o Jura emergindo do Tsumiyaka, e o Mitsuki aqui só com a expressão de quem sabe que deu ruim. E o Jura então observa eles enquanto o Araya fala sobre o Dez Caldas, já o Mitsuki confirma que é o que descreveram pra ele, e temos um quadro até que mostra só a Sarada desmaiada, e o Jura aqui como se tivesse se admirado por ela ter desmaiado, e na mesma hora ele voa para o alto e fica observando eles no chão. Nessa hora o Mitsuki não passou nem sinal de Wi-Fi, né galera? Olha isso, cara, 2 segundos, era Sayonara, Sarada, Mitsuki e Araya, Bijudama destruiria eles em piscar de olhos, mas o carequinha aqui nem se importou com eles, e muito menos com a Sarada, de fazer eles de refém, ou para atrair o Boruto até, o que pra mim, realmente, não vejo o Jura sendo esse tipo de vilão. E olha isso, a alma espinhosa do Ryu abaixo dele, e o Jura nem se importou, deixou o time da Sarada ali, e saiu às pressas em direção ao Boruto, que estava aqui com o Konohamaru e a Matsuri toda fatiada no chão. E galera, isso aqui é um detalhe interessante, porque o Hidari só emergiu o núcleo dele quando foi destruído por completo, e o Ryu também. Mas já no caso da Matsuri é diferente. Como alguns de vocês disseram lá no vídeo anterior, o Jura não tinha como sair dela, porque ela estava em pedaços, e realmente. Bom, continuando aqui, Konohamaru até admira ali a velocidade do Boruto, só que o Uzumaki responde que ela já estava gravemente ferida, que seria bem mais complicado dar um fim nela se estivesse em força total. E do nada, um impacto no chão, o Jura lançou, cara, um ataque, aquele mesmo laser pra cima dele, mas o Jura viu que não conseguiu acertar, e por isso voa em alta velocidade pro local, e o Mitsuki percebe a direção que o Dez Caldas está indo, enquanto ao lado do Konohamaru, a alma espinhosa da Matsuri surge. Ou seja, galera, para pegar o núcleo deles, não necessariamente precisa explodir eles sem sobrar nada, porque os dois Shinjus foi explodindo que conseguiram o núcleo, e finalmente Konohamaru conseguiu o fruto da Matsuri, mas sem explodir ela. Já o Boruto, na mesma hora, espalhou diversos shurikens pelas rochas, para poder usar o Hiraishin em todas as direções, e o Konohamaru pergunta para ele sobre o fruto que era só isso mesmo para salvar a Moegi. Então o Boruto responde que eles não tinham tempo de ficar de conversinha, e que era pro Sarutobi ir até Sarada e saírem de lá. E o Konohamaru fica meio que em dúvida do tipo, como que ele vai ficar ali? E nessa hora o Boruto grita pra ele ir de uma vez. Mas no mesmo momento, mano, olha isso, o Jura em alta velocidade chegando no local, mas antes de sequer chegar, ele lança a Bijudama. Essa parece ser bem maior do que aquela que ele tacou em Konoha. E do lado da explosão, dá pra ver o Boruto aqui escapando da onda de impacto. E no ar mesmo, ele arremessa o Konohamaru pra longe, em direção ao chão. E o Sarutobi começa a fugir, enquanto o Konohamaru observa atentamente. E sem dar tempo pro Jura atacar o Sarutobi, o Boruto já se teleporta atrás dele. Mas não com o Hiraishin, afinal ele estava no ar. Parece que ele usou uma técnica muito conhecida em Naruto, que é o deslocamento instantâneo, que só precisa ali elevar o seu chakra. E com isso ele apareceu atrás do Jura, já com Rasengan, que arremessou o Dez Caldas pra baixo. Mas reparem nisso, cara, nem arranhou o Jura, diferente do Hidari que destruiu o ombro dele. Já o Jura, na mesma hora, atacou o Bijudama pra cima do Boruto, mas ele usou o Hiraishin e já apareceu atrás do Dez Caldas na rocha, e puxou a espada, mas antes de fatiar ele, o Jura se virou em alta velocidade e parou seu ataque com apenas um dedo, e se jogou para trás, e cara, como eu tinha dito com vocês, que só teríamos certeza mesmo ao ver as imagens, se a espada tinha quebrado ou não, mas os traços aqui enganou geral, cara. Como sempre, por isso que é bom não afirmar sem antes de ver o contexto. E aqui o Jura chega até a falar também sobre o Hiraishin, e o quanto mexe com ele ao lutar com alguém forte como o Boruto. Nisso temos o painel da Ida com Kajin Koji, e ela fala que o Boruto estava lutando bem, e se ele realmente não tinha como vencer o Jura. Mas o Kajin Koji responde que ele não tem chance nenhuma, em 1 em 1 milhão no caso. Ao menos não nas circunstâncias atuais, que o próprio Boruto sabe disso. E ele então fala que ele realmente parece ser perigoso, por isso que o Boruto precisaria fugir usando o Hiraishin. Só que o Koji explica que mesmo que o Boruto queira, não é possível. Não é tão simples assim, principalmente a longa distância, e ele tem que sentir o símbolo marcado com chakra para funcionar, ou seja, tem que ressoar com ele, e quanto mais longe, mais difícil e mais concentração é necessário, e lutando contra o Jura com um vilão com sede de sangue, é ainda mais impossível. Não apenas isso, como também se o Boruto deixar o local, a Sarada e o Mitsuki correm risco, porque o Jura pode acabar recuperando almas espinhosas dos Shinjus, e por isso o Boruto precisa manter o Jura ocupado até que seus amigos fogem. Então o Koji termina ali dizendo
dizendo que é realmente o fim por completo. Enquanto o Jura está conversando com o Boruto, dizendo que acredita que ele já saiba que veio para matá-lo, começando pela alma espinhosa de que por alguma razão o Boruto parece saber demais sobre elas, que isso é um incômodo para eles, pois nasceram há pouco tempo, e pergunta também sobre as informações que ele possui, se é do colaborador dele, e diz que estava tudo bem se ele não respondesse. É óbvio, né, galera? Até parece que o Boruto iria dizer: ah não, ó, é o Kajin Koji que tá me ajudando. Enquanto aqui o Uzumaki estava pensando em como o Rasengan afetou o Jura, pois ele nem mostra em seu rosto uma expressão de incômodo por ter sido atacado com o Rasengan cheio. E galera, é aquilo que eu já falei pra vocês quando o Jura surgiu, que para derrotar ele, talvez precisaria de chakra sábio, energia natural, assim como foi contra o Obito lá na Guerra Ninja. Ninjutsus não fazia efeito, e o Jura é o Descaldas, pura energia natural, que será necessário rebater com energia natural também. Pelo menos essa é uma possibilidade muito grande. E cara, olha isso, o Jura fala pro Boruto que ia perguntar sobre o amor, mas que embora sua perspectiva sobre o amor, para ele é um conceito que pode se tornar uma fraqueza fatal para os humanos. Compreender o perigo que isso te traz e ainda estar disposto a ajudar não é um defeito, cara, é algo que poucos fariam. E ainda ele completa dizendo que isso valia para o Boruto, que mesmo sabendo que não tem chance nenhuma contra ele, ainda assim estava disposto a enfrentá-lo. Nisso ele ataca com o estilo Mokuton, que saem diretamente do chão. O Boruto então voa para cima, mas através das rochas atrás dele, o Jura faz sair o estilo Madeira, com várias raízes gigantes. O Boruto então corta elas, mas em segundo atrás dele em outra rocha, já saiu outro ataque. Mano, o Jura é insano. Apenas com o olhar, ele faz a Aizen saírem das rochas. O Boruto está basicamente no território do Jura. Os ataques vêm de todas as direções, e um deles conseguiu acertar o Boruto, e sua espada saiu da sua mão, enquanto a madeira prendia ele perfurando seu corpo, e fez até o Boruto sangrar, hein? E nisso o Jura se aproxima da espada do Sasuke e pega nela. E isso, cara, deixa o Boruto furioso. Vê outro cara, um vilão, pegando na espada do Sasuke. Então ele diz que ele está cuidando dela, que se ousar fazer algo estranho, só a morte do Jura não seria o bastante. Então Jura, com a espada do Sasuke na mão, diz que por conta do amor ele iria sofrer, e faz uma proposta dizendo: que tal você me contar onde está seu colaborador? E que se ele falasse, a espada do Sasuke ficaria intacta. E sendo muito sincero, ele fala também pro Boruto que isso não mudaria o fato de que ele o mataria em seguida. Então Boruto respondeu que ele diz que o amor é um defeito, um ponto fraco para os humanos, e realmente até poderia ser, mas na perspectiva dele. Mas não termina de falar porque em seguida já tá com seu ninjutsu ativado, e com a pressão do Rico, Boruto destrói a madeira que prendia o seu corpo. Cara, finalmente ele usou o Rico, mas não é tão simples assim, e terminou dizendo que eles não passam de árvores no final de tudo. E já aparece atrás dele com o Rasengan Rico, e acerta em encher as costas do Jura, e arremessa ele pra longe. Mano, que painel da hora, hein? O Jura sendo arremessado pra longe mesmo. Bom, o Rico fez efeito, o Jura vê tudo rodando, enquanto o Boruto pega na espada novamente do Sasuke, e fala que a visão dele deveria estar rotacionando ao receber o ataque do Rico, e que sua sensação de equilíbrio estava toda estranha, e por conta disso, não iria conseguir voar, como também nem ficar de pé. Mas na mesma hora o Jura leva sua mão no seu abdômen e ar circulares sai do seu corpo. Mano, o cara anulou o Rico. Olha o nível do Jura, é absurdo. Até parece que essa era a única maior técnica do Boruto até agora. A menos que ele tenha outra que talvez seja problemática de usar até pra ele. Mas o Boruto olha desesperadamente pro Jura, e o Descaldas fala que aquilo foi uma técnica que parece utilizar o princípio de como as Bijudamas são feitas. E graças a isso ele conseguiu anular. E cara, isso aqui faz muito sentido, afinal o Minato criou o Rasengan baseado na bomba de besta de caudas, e o Jura só precisou entender o princípio dela. Então galera, agora o Boruto está lascado mesmo. Parece que esse era o seu maior poder, e não funcionou. A questão é, o Kajin Koji que vê o futuro, por que ele não avisou o Boruto sobre isso? Afinal o Uzumaki ficou surpreso aqui como que não soubesse. E mais, se ele não tem mais técnica para utilizar, ele vai morrer como o Kajin Koji disse ou não? Porque o Momoshiki, cara, está sem opção agora. Acho que esse é o melhor momento para ele entrar em ação, ou até mesmo Kawaki. Por isso que acredito também que finalmente teremos Momoshiki versus Jura. E isso já tá um passo de acontecer. Que isso, né galera, o Kimoto tá colocando batalha e mais batalha, uma atrás da outra. Mas vocês acham que o Momoshiki vai aparecer ou Kawaki vai chegar para ajudar? Bom, eu prefiro o Momoshiki entrando em ação e ajudando o Boruto a fugir. E galera, esse foi o capítulo e comentem o que vocês acharam. Eu achei 10 de 10, o capítulo todo só de batalha e foco total no Boruto e no Jura. E não se esqueçam também que farei vídeo de análise mais aprofundadas sobre isso tudo. Então até lá, valeu, fui!